Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou fazer a minha audiodeclaração, caso tenha alguém que seja surdo ou que tenha baixa audição. Tenha baixa audição para que possa saber, ou visão, né? Meu nome é Alessandra Benedito, eu sou VP na Fundação Lema. Sou uma mulher negra de cabelos crespos na altura dos ombros e estou usando um óculos com haste preta e uma blusa também preta. Saúdo a todos os estudantes e responsáveis pela organização do Brasil Fórum UK. Parabéns, está demais até agora e espero que seja assim o restante do evento todo. A nossa expectativa só fez aumentar. E nós destacamos a presença dos bolsistas da Fundação Lema, estudantes que fazem parte do Brasil On Campus, rede de alunos que estudam fora do Brasil e que temos o objetivo de fortalecer e potencializar com apoio, conexões e trocas, pontos importantes nessa etapa em que estão da formação. A Fundação Lema acredita que investir em pessoas é o caminho para tornar o Brasil um país mais justo e avançado. Reconhecemos e compartilhamos dos nossos objetivos com esse evento, em promover espaços plurais para debate, criar ideias para um futuro e fomentar soluções transformadoras para todo o país. Somos uma organização que tem como missão contribuir para a educação pública de qualidade e para a formação de lideranças, além de investir na produção e na disseminação de conhecimento por meio de centros de excelência globais, de capacitação de pesquisadores, entre eles o de Oxford. A Fundação Lema acredita no avanço dos pontos essenciais para o desenvolvimento do Brasil, principalmente nas áreas de educação. Para isso, é preciso reconhecer que toda a sociedade, organizações, academia, lideranças políticas e empresariais, governos, ou seja, todos os atores, precisam estar presentes, com diversidade de opiniões, pensamentos, precisa dialogar e atuar num espaço conjunto. A Fundação Lema acredita que investir em pessoas é o caminho para tornar o Brasil um país mais justo. Somos uma organização com a missão de contribuir para esse processo de mudança. E desejamos que esse evento continue a proporcionar-nos debates plurais, conexões e perspectivas positivas para o fortalecimento e desenvolvimento do nosso país. Afinal de contas, o futuro é brasileiro. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Meu nome é Daniela Celada, sou mestranda em Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual na London School of Economics e parte da Rede Chevening, e eu gostaria de dar início ao painel Cultura Digital e Inclusão Financeira do Brasil Fórum UK 2024. Antes de começar, eu queria, em nome do comitê organizador, agradecer à Fundação Haddad, ao Google e à Magalu por estarem apoiando esse evento e esse painel que tem como principal objetivo discutir o Brasil como líder na transformação digital global. A trajetória da inclusão financeira no país vem sendo marcada por uma evolução contínua nos meios de pagamento, do carnê de papel, símbolo de uma época de informalidade e burocracia, ao Pix, um sistema instantâneo e gratuito. Testemunhamos uma jornada de modernização e democratização do acesso aos serviços bancários. Mas ainda enfrentamos desafios. Milhões de brasileiros permanecem desbancarizados, em sua maioria mulheres e pessoas negras. Micro e pequenos empreendedores enfrentam barreiras para acessar oportunidades de negócios e fazer a transformação digital. E o varejo brasileiro busca se reinventar e inovar no cenário de digitalização da economia. O Pix surgiu como um divisor de águas. Com sua simplicidade, agilidade e baixo custo, ele vem não só facilitando pagamentos e transferências, reduzindo o custo do varejo, mas também abrindo portas para uma gama diversificada de produtos e de serviços. Mais do que uma ferramenta, ele simboliza a transformação digital que queremos e podemos construir no Brasil. Um país onde todos tenham acesso a serviços de qualidade, independentemente de sua renda ou localização, onde empreendedores possam prosperar e impulsionar a economia, e onde o sistema financeiro seja mais competitivo, eficiente, seguro e centrado no cidadão. É por isso que temos a honra de trazer nesse painel os seguintes participantes:
Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Uma salva de palmas para Luísa. Eduardo Lopes. Eduardo é Global Head of Public Policy do Nubank e presidente da Zeta. Anteriormente, liderou projetos de políticas para tecnologia e inovação na Meta, foi conselheiro do Centro Brasileiro para a Quarta Revolução Industrial e diplomata de carreira, tendo atuado como delegado no Brasil junto à ONU. É bacharel em Direito e mestre de Relações Internacionais pela USP, com MBA em Gestão pela FGV. Nina Silva. Nina é CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money e The Black Bank e foi considerada a mulher mais disruptiva do mundo pela Women in Tech Awards 2021. O mediador da mesa será Ivan Martinez Vargas, que é bolsista do Instituto Ling no mestrado em Public Policy and Administration, aluno School of Economics, e é diretor de evento da LSESU Brazilian Society. Tem 14 anos de carreira no jornalismo brasileiro, tendo se especializado na cobertura de política e economia, passou por redações de O Globo, Época, Folha, Record e Estadão, e é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Barcelona. Desejo a todos uma boa discussão. Obrigada. Agora ligou. Vamos lá. Ótimo. De novo. Boa tarde. Vamos lá. Agora acho que vai. Oi? Ótimo. Então, de novo, boa tarde. Obrigado pela presença, Luiz, Eduardo, Nina. Queria começar já. A gente, no Brasil, tem vivido uma certa revolução, a gente pode dizer, em cultura digital e inclusão financeira, apesar de todos os nossos desafios estruturais. Né? Mesmo na pandemia, houve uma adesão muito forte a ferramentas como o Pix e o aumento da competitividade bancária, que no Brasil era muito baixa. Queria ver como que vocês enxergam isso nos setores diversos em que atuam, seja no varejo, seja em instituições financeiras, e seja aí na tecnologia e em finanças. Por favor. Luísa, por favor. Bom, primeiro, boa tarde para todos. Boa tarde, gente. Fala boa tarde. Boa tarde. Prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito admirada com esses eventos, porque eu adoro ver os jovens atuando, pondo a mão na massa. Eu acho que isso é o futuro que a gente tem. Adorei o tema, só que eu queria dar um palpite aqui. O Brasil, como que é? Futuro. O Brasil é o futuro. Eu queria acrescentar a palavra já. Porque a gente escuta que o Brasil é futuro faz tempo, concorda? Não. Então, adorei o tempo, mas eu queria... O Brasil é o futuro já. Parabéns para vocês, adorei estar aqui. Acho uma delícia, fico curtindo. Eu aprendi muito. Eu falei para o ministro Barroso que ele me ensina toda a teoria, toda a parte intelectual que eu penso, eu vou lá e anoto. Também gostei muito das apresentações até agora. E até vocês colocaram que o varejo começou com carnê, né, gente? O varejo começou com nota promissória, é muito antes do carnê ainda. Quer dizer, o cliente, a gente tinha nota promissória, o cliente ia comprar, tinha que dar um recibo para o cliente, se fosse, não sei se é da sua época, mas... Eu ouvi falar. Você já ouviu falar. Então, assim, você dava 30, 40 recibo, 24 naquela época você pagava muito, para ele poder levar. Então, vocês imaginam o controle que é isso. Daí um pouquinho veio o carnê, que já foi uma revolução, viu? O carnê, quando chegou o carnê, o povo adorava o carnezinho, então falava que estava enterrado no carnezinho, era tudo mais. Bom, o que eu sinto do digital é que ele é uma cultura, gente. Ele não é um site, ele não é um aplicativo, ele é uma cultura. E uma cultura que veio para mudar profundamente a forma de pensar e a forma de agir das pessoas, inclusive de banco. Ele sabe disso, a transformação de banco é muito grande. E ele veio para facilitar também a vida das pessoas. Então, ele é uma cultura que leva... Até vocês colocaram muito, assim, que as pessoas mais simples não têm muito acesso. Eles não têm muito acesso a muitos outros tipos de aplicativo,
Mas no Brasil, nós temos o maior número de telefone por pessoas, é provado isso. Nós temos o maior número de pessoas. Então, de repente, veio o digital que mudou toda uma mentalidade. Quem fala agora de um produto não é mais a indústria que escreve aquela manual de instrução imenso do que o produto tem, é o próprio consumidor que fala e é ele que pesquisa. Se não for ele, ele pede para o filho pesquisar. Então, começa a dar mudança profunda. Então, ele veio simplificar, ele veio trazer novas formas e pegou o varejo assim. A maioria do varejo era físico. Ele não estava acostumado muito com venda física. Por isso que teve uma transformação, uma mudança nos Estados Unidos, no mundo inteiro, do varejo brasileiro. O Magazine Luiza, em 91, a gente já criou uma loja eletrônica, que era, olha para vocês verem, em 91, 92, nós não tínhamos multimídia, nós não tínhamos nenhum sistema que fosse mais fácil. Então, a gente tinha que fazer, era uma loja que não tinha produto exposto, e a gente fazia tudo através de vídeo e fita de vídeo. Então, em 91, a gente montou as primeiras lojas numa cidade pequena. O Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. O Brasil nem tinha entrada no Facebook ainda. Todo mundo, então, você tinha que gravar o vídeo, a geladeira, porta aberta, porta fechada, no número 10 tem isso. Isso em 92, já numa era eletrônica. E eu queria fazer, antes de passar, uma explicação do que era o eletrônico, que já trouxe muito quando veio o computador, do que era o digital. Eu abro as minhas redes sociais para os clientes reclamarem ou elogiar, 90% reclama, né? Eu te admiro muito, você é muito espetacular, mas meu produto não chegou, você cresceu e se perdeu. E numa dessas, eu recebia muito na era eletrônica, assim, Luísa, é muito fácil comprar na sua loja, mas quando eu vou pagar, eu levo 30 minutos no tal crediário, que você aí já conhece, que já é da sua área bem, no tal crediário eu levo mais de 30 minutos para poder pagar, porque até fazer todo esse trabalho leva... Aí eu chamava meu pessoal, que antigamente, gente, para quem não conhece, para os jovens, as salas de computador era tudo com cartão. Igual eu vi no hotel aqui, você tem que passar 1000 vezes para poder chegar neles, porque quem mandava era eles, concorda? Não era quem era da tecnologia. Então, você não conseguia. Qualquer processo que vocês fossem fazer lá, qualquer sistema, 8 meses, 15 meses. Era assim, 15 meses. Então, eu chegava para o meu pessoal de eletrônico e falava, gente, o cliente está reclamando que está levando mais de 40 minutos no crediário. Aí eles lutavam para diminuir 5 minutos. E passava para 30. Hoje, minha gente, com o digital, o vendedor tem um mobile na mão. O cliente chega, ele procura, ele paga, ele faz tudo no próprio mobile. Então, ele não leva mais do que 3 minutos. Então, assim, é uma revolução da mentalidade, não é só de tecnologia, é da mentalidade, quer dizer, da própria tecnologia com o digital. Então, o vendedor faz tudo. Aí os outros me perguntam. E o Magazine Luiza foi uma das primeiras empresas do mundo física que já por ter uma cultura digital conseguiu digitar e nunca acabamos com a loja física. Então, nunca acabamos com a loja física. A gente vai para a NRF, o pessoal levou a loja para o hospital, levou ela para a UTI, enterrou, matou ela, enterrou e agora desenterrou de novo, ressuscitou a loja física. Mas ela tem que mudar totalmente de concepção, ela não é uma loja normal. Então, assim, é uma mudança muito profunda e que veio facilitar. E, para terminar, o Brasil é um país que tem muita facilidade de ser startup. É só ver pós-Covid o que as pessoas se digitalizaram muito rapidamente. Então, ele é um país que tem uma mentalidade de startup muito mais do que muitos outros. Isso aí. Boa tarde a todos e todas e todes. Vou fazer minha audiodescrição. Sou Nina Silva, uma mulher preta de pele retinta. Estou de cabelos trançados. Sempre exótica, assim, viu, gente? Exótica. Bonita. Bonita e exótica. E estou de amarelo, né, de calça, kimono e sapatos rosa. A gente teve uma aula aqui de transição energética justa. Quero agradecer imensamente ao painel anterior, principalmente a Andréia, pela representação ativa e voz enquanto uma pessoa preta nesse lugar que a gente sabe, né, a importância da gente falar
de inclusão em todos os âmbitos. Tivemos uma aula agora com a Luísa de o que a gente hoje em dia chama de Customer Experience, né? Experiência do cliente, que nada mais é do que o porquê nós estamos discutindo a evolução de uso do digital para uma inclusão realmente necessária no âmbito financeiro. E aí como a Luísa trouxe, não é do carnê, é da nota promissória, eu ainda vou estender um pouquinho mais, é da nota promissória até o DREX, que é um dos temas também que nós podemos abordar aqui hoje, que nada mais é que o real digital, né? Vamos trazer as palavras para a gente poder letrar e realmente dar acesso a todas as pessoas do que está sendo discutido. Quando a gente fala de real digital, a gente está falando de acesso ao sistema financeiro a partir de mais transparência. E é o que a gente precisa, né? Mais transparência e autonomia para todas as pessoas. No Brasil, a gente não pode esquecer que metade da população, somos 200 e poucos milhões de pessoas, temos uma representação de 6 pessoas que têm a metade da riqueza do país. São 6 homens brancos, não precisamos, nem precisava, né, eu dar esse detalhe aqui, mas são 6 homens brancos que têm a riqueza de 100 milhões de pessoas, que não é riqueza dessas 100 milhões, é a renda dessas 100 milhões de pessoas. Então, para a gente entender como que são os instrumentos tecnológicos, financeiros, para que essa cultura digital ela seja realmente inclusiva, a gente precisa entender que o acesso a recursos e aos meios de produção são totalmente distintos quando a gente olha diferentes grupos sociais no nosso país. E para a gente falar de futuro, a gente precisa dessa transparência. Então, hoje, se a gente fala de um Pix, que bateu agora no início de junho 206 milhões de transações no 5º dia útil de junho, movimentando aí 90 bilhões de reais no mesmo dia, a gente vê uma população que conseguiu se ajustar, se adaptar a um Pix durante uma pandemia, mas por conta de uma necessidade de acesso ao auxílio emergencial. E a gente vê esse auxílio emergencial parecendo ser uma oportunidade de desbancarização dessa população que ainda está, até hoje nós temos 36 milhões de pessoas, né, sem acesso aos bancos e sem movimentar, que é algo que a gente estava conversando antes, a abertura dessas contas para receber o auxílio emergencial não diz respeito a uma inclusão financeira de verdade, porque essas contas não movimentam mais recursos ou movimentam num ticket médio muito abaixo do que nós tínhamos antes da pandemia. Então, crescendo com quem, para quem, é uma das coisas que a gente precisa entender de acesso a tecnologias. Se a gente fala, e a Luísa muito bem trouxe da diferença do eletrônico para o digital, a gente pode ir vários anos, várias décadas antes. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial generativa e a Luda Magalu é a nossa, né, a maior avatar virtual humana do mundo quando se fala de varejo. Então, isso é uma vitória para nós. E é muito para além de uma bonequinha que faz e atende ao usuário. Vou passar um filme, eles me deixaram. Então depois a gente fala melhor então desse lugar do digital. Mas é importante, só para começar, é importante letrar e entender quem está realmente incluso e de maneira produtiva. Quais são os programas que nós temos para que isso se desenvolva no país? Eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui. E, principalmente, que tecnologias são essas que parecem ser de agora, mas são tecnologias anteriores, né? A IA, ela vem da década de 40, em munição à Guerra Fria. A gente entender que muitas das nossas tecnologias foram criadas para proveito em guerras. E como que a gente muda isso, né? A internet, o advento na década de 60, e a gente vê ainda lares, como foi trazida aqui pela André, em relação a não acesso à energia, quiçá acesso à internet. Então, como que a gente trabalha essas disparidades no Brasil atualmente para a gente poder realmente falar de inclusão? Agora, Nina, você nos traz
uma série de questionamentos que acho que são importantes, tanto para o setor público quanto no setor privado. Né? O que, no setor bancário, né, nas instituições financeiras, que a competitividade tem aumentado, ainda que de maneira limitada, como que você vê esse cenário, Eduardo? Bom, primeiro eu queria começar agradecendo o convite, dizer que é um privilégio, uma honra estar aqui entre Nina e Luiz Helena, com a moderação do Ivan. Bom, a gente foi da promissória ao Drex aqui em 10 minutos, eu vou parar no meio do caminho, talvez falar um pouco mais de PIX. E aí eu concordo que acesso não é inclusão, né? Acho que esse é um debate que a gente vai ter mais tempo aqui de aprofundar, mas eu queria falar um pouco, eu sei que parte do público aqui não mora no Brasil, né? Por isso que estamos aqui em Oxford, mas quem aqui já fez um PIX? Levanta a mão. Nossa, eu faço toda hora. Bom, todo dia, toda hora. Pois é. Pois é, e eu tenho certeza que quem está acompanhando também online certamente já fez e faz com frequência muitos PIX. Eu trouxe alguns dados para complementar os que a Nina já mencionou. Hoje nós temos dados de maio, tá? 150 milhões de pessoas físicas cadastradas na base do PIX e quase 15 milhões de pessoas jurídicas, né? No mês de maio, foram feitas 5,2 bilhões de transações de PIX, que movimentaram um total de 2,1 trilhão, ou 2,1 trilhões de reais, somente no mês de maio. Acho que é importante a gente recuperar esses números, e hoje o PIX já é o maior meio de pagamento, a maior market share entre os meios de pagamento é o PIX, ele tem 41%, depois vem cartão de crédito, débito, cartão pré-pago, boleto, ainda temos ali 5% de boleto, acho que vai continuar por um tempo, mas acho que esses números, eles dão a magnitude do que a gente está falando. E desses 150 milhões de pessoas, em 2018, a gente só tinha 77 milhões de brasileiros fazendo transações de pagamento online. Agora a gente tem 152 milhões de pessoas fazendo transações online. Acho que isso fala sobre o acesso e sobre a capacidade de fazer uma movimentação básica, um pagamento básico. E aí, eu acho que a pergunta e o recorte que eu queria trazer para a gente começar aqui, já endereçando também o seu ponto, já que a gente está numa escola de governo, para além da cultura digital, que estava presente, é característica do povo brasileiro, que adota maciçamente e rapidamente tecnologia, né? Acho que o pessoal das plataformas digitais pode falar bem sobre isso. Mas que demais condições estavam dadas ou foram construídas para que o Pix tivesse o sucesso que ele teve em tempo recorde, incomparável em qualquer outro sistema do mundo? Aí é que é uma combinação, acho que, entre o papel do Estado e o papel da iniciativa privada. Então, voltando um pouco atrás, a gente tem que lembrar que o Pix ele faz parte de uma agenda de Estado, né, liderada principalmente pelo Banco Central do Brasil. Né, o Banco Central costuma estar muito nas manchetes por conta de Selic, Copom, e de fato ele é o guardião da inflação no Brasil, mas ele tem um outro pilar fundamental que é a estabilidade, segurança e eficiência do sistema financeiro. E tem toda uma agenda sendo desenvolvida, não só pelo Banco Central, mas pelo governo brasileiro de forma geral, para assegurar isso. Começou há mais de 15 anos, né, quando se foi olhar para a competição nas maquininhas, né, aí, esse é da minha época, Luísa, as pessoas chegavam no restaurante, se era um cartão, a pessoa tinha que pegar uma maquininha lá dentro. Outro cartão, peraí, eu vou buscar outra maquininha. A maquininha não funcionava. A maquininha não funcionava. Então, assim, começou a partir daí. Hoje são mais de 25 empresas prestando esse serviço, eram 2. Né? Veio uma lei de meios de pagamento que permitiu que diversos novos entrantes acessassem o mercado. O Nubank é um desses casos. Por quê? Até então você precisava tirar uma licença bancária que era extremamente custosa e muito difícil de conseguir. Né? Então, essa lei de meios de pagamento de 2013, ela permitiu que fossem possíveis licenças mais leves, com um ônus regulatório mais adequado e mais proporcional. A partir daí, foram surgindo novas entidades, principalmente de meios de pagamento, acessando o mercado e começando a se posicionar. Outra medida que foi adotada nessa agenda, facilitação dos meios digitais. Então, em meio a essa onda digital que se vivia no mundo, o Banco Central permitiu que o onboarding, ou seja, aquele cadastro do cliente, fosse feito 100% digital, ou seja, já não preciso mais ir com 50 documentos a uma agência física e ficar lá um dia inteiro para abrir uma conta. Quando chega o próximo passo dessa agenda foi justamente o Pix. Então, quando o Pix chega, você já tem a cultura digital,
o acesso mais fácil à tecnologia, a permissão de várias entidades, não só algum pequeno grupo de bancos, desenvolvendo essa tecnologia e dando acesso às pessoas. Então, tudo isso faz com que, quando o Pix seja lançado e ele é colocado como obrigatório para quem tinha mais de 500 mil clientes, você proporcionou uma adesão maciça da população. Né? Obviamente, teve o papel da pandemia, teve o papel do auxílio emergencial, isso obviamente é inegável, mas os efeitos se perpetuaram. Acho que a gente vai ter que discutir mais sobre o que significa inclusão e cidadania financeira, mas o fato é que, a partir daí, a gente já... E há estudos, a gente está aqui numa universidade tão importante, há estudos hoje em dia no mundo inteiro, e falando de um futuro brasileiro, como a gente exporta casos de sucesso, que envolvem políticas públicas e livre iniciativa privada. Há estudos hoje no mundo inteiro olhando para medir, com métricas, quais são os impactos do Pix para aumento da competição bancária, para aumento da inclusão financeira e para tudo isso. Então, acho que olhando para o futuro brasileiro já, o Pix é de fato um desses grandes exemplos e a gente tem um longo processo ainda, uma longa jornada, mas eu acho que a gente começa muito bem e já como um case internacional de sucesso. Perfeito. Bem, a gente tem, a Nina mencionou, você também tocou nisso, há uma digitalização, mas ainda tem um contingente de brasileiros ou desbancarizados, que aí é bem menor devido a esse avanço na digitalização, mas você tem também um contingente considerável, aí o Instituto Locomotiva estima em 25 milhões de brasileiros, que tem contas bancárias, mas não tem o acesso, por N razões, imagino que de infraestrutura também, mas também de cultura digital ou de dificuldades estruturais. E aí queria passar um pouco para você, Nina, e entender o que você considera que é, digamos, onde o Brasil vai muito bem e onde o Brasil ainda tem a melhorar. E o que disso é possível fazer do lado da iniciativa privada. Perfeito. O Eduardo colocou muito bem aqui em relação à intencionalidade quando a gente quer realmente desenvolver e investir dentro de um programa. Né? E aí o Pix é um grande case para ver que quando há uma intencionalidade de todas as esferas de agência dentro de uma mesma agenda, a gente consegue desenvolver enquanto país e a gente consegue minimamente dar esse acesso com uma aceleração do desenvolvimento desse processo. Então, quando a gente fala desse lugar propositivo, a gente vê algo positivo. Mas também a gente não pode esquecer que havia um âmbito de necessidade. E esse âmbito de necessidade, ele precisa vir junto com estrutura, já que as desigualdades no país são estruturantes, né? Foram estruturadas a partir das nossas relações sociais, que impactaram diretamente as nossas relações institucionais. Então, se atualmente a gente tem essa corrida, né, de maior concorrência dentro do sistema financeiro, não vou nem falar sistema bancário, porque nem todo mundo é banco, né, do sistema financeiro, a gente também tem um desafio grande sobre blended finance, né? O blended finance nada mais é que uma estrutura de olhar o âmbito privado com recursos privados, empresas privadas, mas o âmbito público com regulações, políticas afirmativas e junto à sociedade civil, para que a gente tenha um conjunto de acesso ao capital para o impacto positivo. E não tem nenhum programa hoje no mundo sem falar, né, da questão do lugar do impacto positivo. Por quê? Porque a gente está cansado de criar programas que só olham o âmbito da ocasião e não olham o âmbito da causa. E aí a gente vem, né, tentando acionar mecanismos, agentes transformadores, principalmente sociedade civil. O movimento Black Money é um agente dentro de uma estrutura maior, pensada em blended finance, que tem voz e principalmente conexão direta da comunidade preta junto a essas estruturas financeiras e serviços que devem estar pautados em programas e não pautados em projetos únicos. E aí trazer um exemplo atual de positividade, mas que a gente precisa medir e desenvolver mais profundamente. Quando a gente fala do desenrola,
que foi lançado em 2023, programa do governo para que a gente não tenha mais CPFs negativados. O varejo agradece, todo mundo agradece programas assim. Mas quando a gente vê que não tem tanta adesão, e o entendimento é porque essa adesão junto a alguns bancos e instituições financeiras houve uma autonomia e liberdade desses bancos no lugar da negociação. Houve também a questão das fraudes, né? Muita gente utilizando o nome do Desenrola, causando fraudes digitais e deixando exposto esses CPFs e essas pessoas que estão ali tentando melhorar a sua relação com o próprio dinheiro, com a possibilidade de voltar a comprar, de voltar a ser um agente transformador economicamente ativo. E aí a gente vê um programa que não pensou e não falou diretamente com a população. Não pensou e não conectou diretamente com as tecnologias financeiras que nós temos hoje, como a blockchain. Porque se eu conecto com blockchain, eu tenho mais segurança cibernética na hora de determinadas transações. Então, quando a gente pensar programas de assistência real, de propositivos intencionais, que a gente conecte isso, né, a um contexto maior, a um ecossistema muito mais amplificado que hoje a cultura digital nos permite, que hoje a possibilidade da gente conectar recursos de fundos internacionais, de fundos nacionais, com oportunidades de fundos de endowment, né? Esse diálogo e esse letrar precisa estar ativo para CPFs e para CNPJs de micro e pequenas empresas, mas num acesso onde a gente saiba que, aderindo a esses programas, o que realmente é positivo e o que eu preciso tomar cuidado. Então, hoje, eu vejo que a gente tem muita questão propositiva, mas falta ainda termos nós, agentes da sociedade, mais conectados e tendo a empresa privada e âmbito público como a ponta de todo esse, né, que a gente chama esse open finance, esse sistema financeiro aberto e propositivo. Luísa, eu queria passar para você uma questão que é muito parecida. O varejo, ele cresce e inova. Você trouxe aqui o exemplo até do Carnê, que é um exemplo histórico de inovação. Mas o e-commerce, que a Magalu liderou, a transformação digital no Brasil, fez de uma maneira acelerada, exigiu muito capital e tal. Mas há ainda alguns entraves estruturais. O juro, a taxa de juros é uma delas que afeta tanto quem vai captar recursos como o consumidor. Queria entender como que você vê esse futuro e quais são os desafios no setor do varejo que você enxerga como problemas a serem endereçados. Bom, primeiro eu quero dizer que eu concordo com eles que realmente a inclusão é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos, como ontem foi mostrado, 30 milhões de brasileiros que vivem na miséria. Por isso mesmo, nós criamos o Grupo Mulheres do Brasil, que tem trabalhado muito. Hoje somos 130 mil mulheres e que temos trabalhado com políticas públicas. Nós não podemos aceitar desigualdade. Por isso mesmo, o Magazine criou um programa de trainee negros que quase apanhou um fim de semana e hoje é um sucesso mundial. Então, a gente tem que começar a sociedade civil, não é do governo só, a sociedade civil fazer essa inclusão social, fazer essa inclusão. Não pode aceitar, nós nessa sala não podemos aceitar isso, onde as pessoas não têm o que comer e não têm oportunidade. Eu vou para o sertão, hoje nós estávamos discutindo escola, eu quero até falar com a secretária, eu vou para um sertão onde eu levo 2 horas para chegar de carro num lugar onde o ônibus vai buscar as crianças e voltar, para poder ter uma escola, porque é no programa dos Amigos do Bem. Eu já fui lá 10 vezes, então eu sei o que isso representa realmente. Então, tem um problema que é nosso e nós temos que entrar. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que entender isso muito bem. Por que o Pix pegou, gente? Vamos falar a verdade. Eu sou tradutora da minha área de tecnologia. Fica pondo as coisas tão difíceis que o povo não tem acesso. Então, vocês sabem que é Drex? Os meninos aqui sabem, mas é digital, real, eletrônico e tem um X que quer dizer modernidade. Então, quem não sabia pode aplaudir, porque ficou sabendo. Então, assim, a minha luta com a minha equipe, porque eu concordo com tudo que vocês falaram.
E você é super moderna, a sua empresa, né? Então, eu não posso falar isso. Então, na realidade, o Pix pegou, porque a minha funcionária, que é lavadeira, ela faz o Pix num minuto. A minha assistente faz, como a minha secretária faz o Pix num minuto. Então, isso também é bancarização. É um outro tipo de banco, e que os bancos estão trabalhando para isso. Porque o cartão vai cair muito, outra coisa vai cair muito. E se essa moeda que parece, que eu li, que vai ser tirada do Pix, ela vai pegar. Porque se ela for sofisticada, ela também não pega. O simples não é simplismo, gente. Então, eu quero só te dizer que é isso. Então, nós temos que entender, eu fico no rito lá, que nós temos 1.500 pessoas, explica para o povo o que é isso aqui, povo nosso, porque é um linguajar que nós temos que, nossos consumidores, por mais que eles são simples, e não é simplista. Então, qualquer pessoa faz um Pix hoje, num minuto, num momento, então ele vem com uma capacidade que você falou de acesso fácil. Agora, como é que ele vai aumentar? Ele vai aumentar o número, como você colocou, mais gente vai poder ter Pix, mais gente vai poder ser bancarizada quando nós colocarmos emprego no país. Porque um país como o nosso, qualquer país em desenvolvimento, ele só consegue renda por 2 motivos. Por renda e por renda, e 2 coisas vão diferenciar uma empresa da outra num país que não dá para dar $2.000 pós-pandemia durante 1 ano. Não dá para dar. Deu 600, que ajudou, mas depois teve que parar de dar, não tem dinheiro. É pelo emprego, que dá renda, e pela inovação. É o que coloca. Agora, quanto mais sobe o juro, nada contra o Banco Central, mas não precisava subir tanto assim, então nem levar tanto tempo assim, não gera emprego. Não gerando emprego, não entra renda. E eu não estou falando de nós, que quando você entra num tamanho de crescimento, você pode vender menos ou mais, mas a Nina sabe que afeta os pequenos, os médios que vira dela. É os pequenos que afeta, porque aí o banco está com juro alto, ele não empresta dinheiro, o dinheiro não circula, não vende, porque a venda, gente, eu não estou aqui defendendo o varejo, ela é a ponta de tudo. À medida que você tem o varejo que vende, seja digital, outra indústria fabrica, o outro transporta, tudo transporta. Então, assim, nós não temos, hoje eu estava conversando, a gente não tem um plano, nem para nada, para 10, 15 anos de nada. Nós não conseguimos, entra um, tira outro, entra um, tira outro. De quem que é a culpa? Nosso, da sociedade civil, da sociedade que vota. E por isso que a gente... Então, assim, eu concordo, mas se não tiver um plano econômico sem ter inflação, a inflação só existe quando não tem produto, está sobrando produto. Então, assim, não é falta de produto. Tem um plano de abertura de mercado que a gente hoje colocou tão bem cedo, nós não vamos conseguir. Não tem importância da abertura de mercado, mas não pode dar até $50 para uma empresa estrangeira, não paga imposto, e os coitadinhos dos pequenos pagam um monte de imposto no mesmo produto. Aí o povo fala assim, é a blusinha que não quer comprar. Tá bom, quebrou um monte de empresa de confecção de Santa Catarina. Não afeta o Magazine, gente. Eu lutei não para afetar, mas afeta o pequenininho, que paga 80% de imposto contra alguém que chega no país e não paga nada. Ninguém quer pagar imposto. Não pagar imposto é um negócio da China, então nos interessa não pagar o que eles não pagam, é só dar para o mesmo. Então, se você não vê como um todo, nós temos que ter um plano estratégico global, 360 graus em tudo que a gente vai fazer. É na educação. Ontem a gente teve no laboratório com a doutora Anne, que eu fiquei encantada, que ela está montando... E o Brasil fabrica e não pode vender, porque não tem o 360 graus, a vacina... Eu quero até que ela levanta aí, porque eu fiquei encantada. Uma brasileira, gente, que tem hoje um colégio e que realmente cria vacina, ajuda a criar. E é o que ela falou. Hoje eles estão tentando ir para o Brasil para a gente ter a vacina, a compra, a venda, e não chegar aqui alguém fazer. Nós não temos um processo inteiro. Essa é a nossa luta e tem que ser a luta de todos nós e de vocês, estudantes, pelo amor de Deus. Vocês têm uma voz muito grande aqui dentro. Então, assim, é isso, está faltando isso. Porque aí você coloca mais dinheiro na economia e automaticamente tira... Não podemos aceitar desigualdade social e nenhum tipo de discriminação. Claro. Não é um país para isso.
eu preciso passar para a plateia, mas Eduardo Queria fazer só um complemento aqui. Acho que a Luísa, obviamente, falou super bem e uma visão bem macro, começando pelo varejo, né, os desafios do varejo. Eu queria falar um pouco da sua pergunta em relação ao setor financeiro. Então, a gente falou aqui do Pix e de quanto ele permitiu o acesso e de como a mudança da legislação brasileira e da regulação brasileira permitiram a chegada de novos agentes, novas instituições. Mas isso é só o primeiro passo, né? A Nina mencionou o Open Finance, e aqui eu vou fazer a lição de casa de traduzir, embora eu tenha certeza que aqui todos consigam entender. Mas é bom traduzir. Mas as finanças, o que é o sistema de finanças abertas? Nada mais é do que você fazer uma padronização de todo o compartilhamento de dados e serviços entre as instituições financeiras. Então, todas as instituições vão ser obrigadas a se comunicar falando uma mesma língua. Ter o mesmo cadastro. Né? Mesmo cadastro e permitir com que os seus clientes compartilhem dados entre essas instituições. Nada mais no final do dia, do que reconhecer de que o dado, o meu histórico financeiro é meu, não é da instituição. Isso é ótimo. Então, eu quero poder usar essa informação minha. Por quê? O que acontece? Eu tenho um longo histórico de crédito na instituição A instituição B não consegue competir, porque a instituição A me conhece há 20 anos, a B não sabe se eu pago em dia, se eu não pago em dia, se eu já tenho outros financiamentos, se eu não tenho. Então, assim, o Open Finance permite justamente isso, esse compartilhamento de dados e coloca a pessoa no centro. E o que isso representa? Acho que isso representa, é uma agenda que está sendo implementada no Brasil pelo Banco Central, inclusive inspirada no modelo britânico, mas aprimorada, né? E hoje a gente já tem no Brasil 43 milhões de consentimentos ativos no Open Finance brasileiro, é um dos maiores do mundo, dos quais 30 milhões são consentimentos únicos, quer dizer, são pessoas, 30 milhões de pessoas, algumas deram mais de um consentimento porque elas têm mais de uma instituição. Né? E o que isso significa? Que as pessoas vão poder ter acesso a outros produtos e serviços sem ter que ficar abrindo contas em um número X de instituições, mas mais do que isso, elas vão poder comparar. A ideia é que elas possam comparar em tempo real. Então, assim, eu preciso aqui de R$50, e serve para PJ também, Luísa. Eu preciso aqui de microcrédito, R$1.000 para fazer a vitrine nova da loja. O que eu faço? Eu agora vou poder comparar por um aplicativo só com 4 ou 5 instituições. Qual que vai e aí, qual é o estímulo delas? Elas vão ter que baixar o preço. Né? Não é só aquela onde eu tenho conta há 20 anos que vai falar, aqui ele está disposto a pagar, então eu vou oferecer esse preço X. Ou só ele que oferece. Ou só ele que oferece. Então, a comparabilidade que o Open Finance permite, ela é fundamental. E mais do que isso, a portabilidade. Acho que esse é o passo que agora a gente precisa dar na evolução do Open Finance. É permitir que, justamente, eu tenho conta na instituição A, não estou sendo bem servido, eu tenho que, com facilidade, mudar para a instituição B. De novo, eu sou o titular dessa relação de consumo, os dados são meus. Eu quero comparar 3, 4 instituições e assim, você está me atendendo bem agora? Ótimo. Não está mais, eu mudo para B, mudo para C. Isso é, de fato, o empoderamento das pessoas e é, de fato, uma competição na veia. É dar para as pessoas o que elas que o que são é delas, donas. Né? Exatamente. Então, acho que isso é a injeção de competição que a gente precisa dar para que, para além do acesso, a gente consiga, de fato, levar ainda mais o nível de serviços, baratear os preços ao consumidor e, com isso, ter um sistema financeiro que não haja tanta concentração, que ela vem diminuindo. Acho que isso é um resultado daquela agenda de Estado que eu falei que vem sendo perseguida há 15 anos ou mais. Ela vem diminuindo sensivelmente, acho que é também um motivo de orgulho, mas ainda temos mais a fazer, principalmente quando a gente olha para crédito. E acho que o Open Finance é justamente o que a gente precisa investir agora e não pode evitar retrocesso. Né? Eu acho que há uma tendência de quem está em posições dominantes de querer manter o status quo. Eu acho que não, essa é uma agenda que deve ser não do setor financeiro, mas da sociedade. E a gente não pode admitir retrocessos nela. Vamos abrir para as perguntas da plateia, por favor. Vamos lá, Fernando, e depois ela aqui. Vamos pegar várias. Giovana, ali, lá atrás. Vamos fazer um bloco de 3. Aquela que já foi tão rápido. Tipo, um monte de coisa para falar. Eu tenho que passar meu filme. Vou passar. Deixa ele. Gente, boa tarde. Ó, essa mesa aí está empolgante demais. Adorei ver essa mulher negra e potente falando tão bem aí dessa área. E dizer para a Luísa que eu adoro comprar na Magalu. Obrigada.
Obrigada. Eu vou falar e começou, não foi você falou da nota promissória, não. Lá na minha família, a gente começou comprando a caderneta, né? No armazém lá do Ernesto, lá na minha cidade. E depois passamos para os boletos, foi assim. Eu quero, primeiro, falar dessa questão do Open Finance, que eu entendi perfeitamente a lógica que vocês estão usando, mas me preocupa um tanto a privacidade do usuário e as relações do Brasil, elas não são assim, vou dizer assim, de mão dupla. O indivíduo tem que abrir toda a sua vida e deixar de ter privacidade total, inclusive se ele compra, né, um absorvente ou se ele gasta o dinheiro num sex shop. Agora, os bancos não agem dessa mesma forma. Eu não sei quem é que são exatamente os proprietários, né? E com quem é que a gente está dialogando. Eu quero saber se o que vai valer para o cidadão comum vai valer também para as holdings, os empresários, a gente saber quem é que está por trás. E a segunda pergunta, eu queria que o representante do Nubank pudesse explicar para a gente um pouco, né, essa questão de como é que um banco se propõe a ter uma carteira de usuários, pessoas negras, pode ter uma afirmação contrária, né, de certa forma, às ações afirmativas, dizendo que precisa de executivos de alto nível e que, portanto, essas ideias de pluralidade podem colocar em risco, ou seja, reafirmando o ideal de meritocracia branca. E apoiando instituições que têm uma ação perversa em relação às mulheres, como, por exemplo, apoiando organizações no Brasil que fazem ações coordenadas contra mulheres, como, por exemplo, contra Maria da Penha. Vou pegar mais uma. A menina aqui. Ela aqui. Fala. Giovana, Giovana, sua chefe. por favor. Giovana. Não é isso. Aqui, ó. Ela trabalhou, mas ela fala. Ela aqui, ó. Ela só esqueceu de falar o nome dela. Porque ela já estava aqui, a Macaela, é deputada. Nós ficamos conhecidos. Isso, que é Por favor, importante. se apresenta. Formar. Difícil falar depois da Macaé, né? Obrigada. Meu nome é Stephanie e, como eu falei no painel anterior, eu estou estudando inovação e empreendedorismo na Universidade de Sussex e a minha pesquisa é sobre inclusão digital. E nela eu abordo um pouco do sucesso que é o Pix, e realmente uma iniciativa liderada pelo governo, pelo Banco Central, e que, com certeza, a pandemia ajudou a disseminar, mas eu vou com a Nina, que afirmou ali que realmente isso foi adotado de uma maneira mais massiva por conta de uma necessidade, né? Mas, ainda assim, apesar do Brasil ser líder na transformação digital, acho que hoje a gente tem quase 90% da população já com acesso à internet, também utilizando o smartphone, como a Luísa mencionou, a gente ainda vê uma grande quantidade da população buscando os serviços presencialmente, como aconteceu durante a pandemia. O Caixa Tem foi criado junto com o Pix para que as pessoas pudessem acessar de maneira remota, mas o que a gente viu foram filas e filas sendo formadas em frente à Caixa Tem. Então, eu queria saber de vocês como que a gente consegue replicar os aprendizados do Pix, também levando para outros dispositivos e outras plataformas digitais, como o Caixa Tem, enfim, entre outros serviços públicos digitais que a gente tem. Como que a gente consegue, de fato, fazer com que essa adoção aconteça? Vamos fazer essa aí, para dar tempo de ter mais uma rodada? Tá. Quem quer começar? Começa comigo. Vamos lá. Bom, primeiro, endereçando as perguntas da Macaé, eu acho que quanto a esse fato que você mencionou, o Nubank já soltou uma nota oficial, e eu recomendo vocês, por favor, que olhem no nosso site, mas em que foi esclarecido que nós não temos nenhum tipo de vínculo, apoio, parceria, endosso a essa organização que você mencionou. Nós temos um código de conduta que reforça e proíbe qualquer tipo de prática discriminatória e que sustenta, obviamente, os direitos humanos. Então, faço referência a essa nota oficial de esclarecimento. Quanto ao ponto sobre Open Finance, e a sua provocação é muito boa também, Macaé, é um processo que ele está sendo totalmente objeto de regulamentação pelo Banco Central, né, em conjunto com o setor financeiro. Então, a preocupação com a privacidade é fundamental. Acho que, em primeiro lugar, só se permite participação dentro do Open Finance de entidades que são reguladas pelo Banco Central e, portanto, supervisionadas pelo Banco Central. Né? Acho que isso foi uma decisão que foi feita desde o começo para endereçar quaisquer tipos de preocupações. As pessoas têm
né, como a Nina falou, no mundo digital, a gente também tem as fraudes, os golpes, o crime passou também a acontecer no mundo digital. Então, há uma preocupação com fraude, há uma preocupação com segurança, com privacidade. Então, a ideia é que essa regulamentação permita que os dados sejam compartilhados com base no consentimento, as pessoas tenham clareza e transparência do que elas estão compartilhando e com quem elas estão compartilhando e para qual finalidade. Então, acho que isso está delimitado e isso vai fazer com que as pessoas, então, tenham acesso a esses produtos e serviços. Então, assim, do lado do setor financeiro, né, eles vão estar também muito mais expostos a esse tipo de competição, né? Então, acho que, da minha perspectiva, é uma relação em que há um ganha-ganha, né? Se oferece esse histórico para se receber melhores produtos e serviços e poder aumentar o seu poder de decisão e de escolha. E aí, sem querer monopolizar, mas respondendo a sua pergunta, Stephanie, muito boa, eu acho que a gente vê também no Brasil programas como, né, estavam até na pauta do evento, embora a gente não tenha, desse painel, embora a gente não tenha se debruçado, que é o gov.br, né, em que é um serviço centralizado de autenticação do governo que te permite acesso hoje a mais de 4.000 serviços diferentes. Então, é uma plataforma única de autenticação e que eu acho que é daí que a gente deve partir para como é que a gente pega casos como o Pix, e o GovBR tem essa função de ser muito simples, muito fácil, para que qualquer um consiga acessar e facilitar completamente o acesso a serviços públicos, né? É uma infinidade, mais de 4.000. Então, a gente enxerga nessa agenda de governo digital, né, de identidade digital, que podem nos servir não só a facilitar a vida do cidadão, facilitar o acesso ao serviço, mas também ajudar a combater fraude e diminuir custos que impactam o varejo, o setor financeiro e a economia de forma geral. Então, a meu ver, e hoje no governo a gente tem o Ministério de Gestão, né, e Governo Digital, inovação, que tem esse assunto de governo digital, a gente acha que essa é uma agenda que deve ser da mais alta prioridade para a gente justamente conseguir ter muitos casos como o Pix em todas as frentes, principalmente relacionados a serviços públicos. Obrigado, Nina. Quero complementar, voltando à minha fala inicial, né, que eu falei a questão de programas intencionais para poder mudarmos estruturas. Se a gente não for na causa, tudo é instrumento, gente, tudo é ferramenta. Tecnologias, culturas digitais são instrumentos para que o impacto seja realizado e a democratização real, com inclusão, ela seja realizada. Não adianta eu ter ferramentas tecnológicas e programas desenvolvidos se eu não falo sobre, se eu não comunico de maneira intencional para que todas as pessoas realmente possam, sem que seja um lugar de necessidade. Vou trazer um exemplo do Open Finance, né? Meus dados, minha propriedade, a gente já estava falando sobre isso com a LGPD antes da pandemia, sobre a importância da proteção de dados por conta das empresas. Hoje, as maiores empresas do mundo são as que detêm mais dados, que são os nossos comportamentos, o comportamento final desse consumidor, que a gente precisa tanto conhecer. Ponto, né? A partir daí, a gente vem esse lugar de ativo, o nosso conhecimento, os nossos comportamentos sendo ativos para essas empresas. Então, como que a gente protege esses ativos de serem utilizados de qualquer maneira sem que não tenha a mão dupla, né? A Macaé trouxe lindamente na sua explanação eles sabem os meus dados, sabem que eu tenho direito, mas eles sabem o meu CEP. E pelo meu CEP, eles negam o meu crédito. No Brasil, as instituições tradicionais negam 3 vezes mais acesso a crédito para pessoas pretas do que para pessoas brancas, não é a Nina que fala, é o Business Administration. No mundo, os fundos de investimento, os Venture Capital, tantas tecnologias que nós hoje temos de criar fundos e possibilidades de investimento em startups, somos esse país, sim, de pensar o criativo a partir da tecnologia para soluções. No mundo, apenas 4% dos recursos de Venture Capital chegam em startup de mulheres. Isso, aumentando, né? 4%, né, também. Não, mas é muito importante também dizer que pós-pandemia a mulher começou a ser muito mais vista. Pós-pandemia. Sim, eu respeito isso, Luz. Tem muito caminho, mas passou a ser mais vista, né? Mas a visibilidade, a gente precisa também ter meios para crescimento, para aceleração.
né? Então, para a gente acelerar, a gente precisa de investimento. Para a gente acelerar, a gente precisa de acesso a crédito. E para que esse acesso seja dado, a gente precisa desses instrumentos, de acesso a esses mecanismos. Quem está tendo acesso aos mecanismos de fomento de empreendedorismo do BNDES no Brasil? Quem está tendo acesso aos fomentos a programas de desenvolvimento do governo de maneira clara e objetiva, tem regiões que a pessoa nem sabe, né? As pessoas nem sabem do desenrola, e agora o Acredita, quando a gente foi comunicar o Acredita, foi falado que era para MEI e pequenos negócios. Não é para pequenos negócios, é só para MEI. Aí já vem uma comunicação errada. A gente precisa, como você bem colocou, ter um planejamento, e esse planejamento ele requer ter essas discussões para um acesso claro e intencional da causa. E a causa não é só tirar o negativo, mas é incluir produtivamente. Não é somente dar possibilidade de acesso à aceleração de negócio, mas dar crédito para esse negócio, para esse pequeno negócio acelerar. E não é só saber os dados, os nossos dados de histórico bancário, se muitas das vezes a gente nem pôde estar dentro de instituições bancárias, porque esse crédito foi negado por todas as instituições bancárias. Então, os instrumentos eles estão em aceleração, o investimento precisa continuar. Nós somos cases, sim, de instrumentos tecnológicos para desenvolvimento e acesso, mas a gente precisa de programas de estrutura para acesso ao dinheiro, para acesso a gerar meios de produção, porque esse é o mercado. O mercado é fomentado a partir de detentores dos meios de produção. E não são as mulheres detentoras ainda dos meios de produção mais rentáveis, não são pessoas pretas nem povos originários que têm acesso, muito menos a letramento de como se acessa, quanto mais programas que realizem esse fomento. Obrigado. Vamos para mais uma rodada? Aqui, Tarcísio. Vamos lá. Oi, boa tarde. Eu sou Edmilson, estou fazendo mestrado aqui na LSI em Ciência de Dados. E eu acho que essa última fala do Eduardo, acho que mexeu também um pouco comigo, porque eu não consegui entender como que o Open Finance pode ser sinônimo de aumento de concorrência, porque ele, para mim, me parece muito mais uma redução de assimetria de informação a favor dos bancos, porque eu não vejo como que o cidadão, a não ser aquele que já é abastado, não tem problemas de dívida e já tem bons créditos, como que ele poderia se beneficiar de espalhar a informação para todos os bancos. Assim como o poder também me parece estar na mão das instituições financeiras, assim como acontece quando a gente vai na farmácia e tem que dar o CPF para conseguir o desconto. Então, o banco, ele parece que ele fica com essa possibilidade de conhecer melhor o cliente, e o cliente pode ser negado por todos, como a Nina acabou de falar. Então, eu queria entender como que isso pode ser um aumento de concorrência e não uma coisa que pode acabar se voltando contra o próprio cidadão. Tá quente aqui, não tá? Tá quente. Obrigado. Okay. Parabéns à mesa, né, pela ótima discussão. Eu queria fazer um gancho com a pergunta da deputada Macaé Evaristo sobre regulação de IA. Né? Como a Nina falou sobre análise de crédito, que isso faz uma diferença enorme, né, nas oportunidades de vida das pessoas, o setor financeiro está fazendo lobby anti-regulação de IA. A Zeta, por exemplo, assinou notas anti-regulação, né? E hoje o Senado está discutindo uma proposta de regulação de IA e a sociedade civil está lutando para que a análise de crédito seja algo que esteja na categoria de alto risco, porque é de alto risco e tem histórico de dados mostrando, né, características racistas de análise de crédito no Brasil, mas o setor financeiro é contra. É possível mudar? Ou, ao invés de uma pergunta, ficou um pedido. Vocês podem mudar nesse sentido? Mais uma? Giovana, lá atrás. Aqui também. Aqui do lado. Vamos dois. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Marconi Ribeiro, sou de Recife. Primeiro dizer que massa esse painel. É muito importante a gente estar discutindo essa temática, né? Acho que é muito legal ter essas discussões. Estamos em Oxford discutindo esses tipos de temática que trata sobre inclusão financeira, cultura digital, mas assim como o painel anterior, né, são coisas que me inquietam muito, né? Quando a gente pensa em
Quando a gente pensa em inclusão financeira, eu penso do ponto de vista prático, a população brasileira ela vive uma exclusão financeira. Acho que Nina trouxe um pouco desses aspectos, inclusive, Nina, você é massa demais. Acompanho você, acho você arretada, muito legal ter você aqui. Mas eu acho que você acaba também sendo a exceção da regra, né? Porque mulheres negras não têm esse saber ou esse conhecimento técnico sobre finanças. E eu acho que isso é a base da construção de um país como o Brasil. Então, eu queria entender, junto com vocês aqui, que caminhos a gente pode, de fato, construir, já que o futuro é brasileiro e a gente entende que cultura digital faz parte do futuro, né? Que inclusão financeira faz parte do futuro, né? Que, enfim, desenvolvimento sustentável, discutir a questão da justiça climática, que eu entendo que nós, que viemos de periferia, que somos jovens pretos, periféricos, vivemos na verdade, a gente vive uma justiça climática nos nossos territórios. Que caminhos são esses que a gente pode construir? Massa que tem uma pessoa do Nubank que pode também dizer, né? Que caminhos vocês estão construindo para que, de fato, a gente tenha um futuro que pense a inclusão efetiva, né, da população brasileira nesse conhecimento? Porque eu acho que inclusão financeira, e assim como justiça climática, perpassa por conhecimento, né, compartilhamento de saberes. Então, eu queria entender de vocês que caminhos a gente pode construir para, de fato, ter um Brasil inclusivo, né, e que permita que a população possa viver e ter esses conhecimentos com dignidade. Vamos, só mais uma? Porque é a última rodada. E a Luísa tem que passar o vídeo. Vamos passar. Olá, meu nome é Rafaela, eu trabalho no mercado financeiro, trabalho num banco na Bélgica, e eu tenho uma pergunta relacionada à inclusão financeira. Porque quando você vai pedir um empréstimo ou quando você vai fazer um investimento, a linguagem que é utilizada é sempre muito complicada. Se você for levar em consideração um brasileiro médio, que cursou até o ensino médio, ele não vai saber o que é um CDI, o que é um tesouro direto, ou o que é uma taxa de juros. São sempre termos muito complicados e sempre uma burocracia muito grande para você reconhecer que pedir dinheiro emprestado custa dinheiro. Quais são as ferramentas que os bancos e que os varejistas que promovem o crédito podem utilizar para educar esses consumidores, para que eles possam saber que quando eles vão comprar uma geladeira ou quando eles vão comprar um carro novo, o preço que eles estão vendo ali, eu vou pagar R$5.000 10 vezes. Mas, ok, ele pode ter uma taxa de juros, e a taxa de juros, no final, vai ser muito maior do que se ele comprasse o carro à vista. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre essas ferramentas e quais são as formas que vocês têm para deixar isso muito claro para o consumidor. Vamos lá. Quer começar, Eduardo? Posso começar? E, por favor, me lembra se eu esqueci de cobrir alguma coisa aqui, foram várias perguntas. Mas, começando pela de Open Finance, eu acho que o ponto principal é justamente você ter a comparabilidade, né? E, ao ter a comparabilidade de ofertas, você automaticamente está incentivando a quem fazia ofertas, era uma relação bilateral, era só uma instituição com um cliente e essa pessoa que já tinha tido dificuldade de ter aquele acesso àquela instituição, ela não podia comparar com nenhuma outra, porque ela não ia atrás de nenhuma outra. A ideia é que ela consiga agora, com muita simplicidade, fazer esse leilão entre quem está ofertando serviços, produtos, como crédito, por exemplo, de forma muito fácil e consiga optar e mudar. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha de crédito com uma instituição A e a Selic caiu e aí eu quero mudar para a instituição B, eu tenho que ter a B, a C e a D competindo para que, olha, agora baixou a Selic, a sua taxa era 1, agora eu vou te oferecer 0,9, 0,95, 0,85 e por aí vai. Então, eu acho que o grande salto é justamente esse, você permitir essa comparabilidade, essa disputa pelo cliente. E aí já queria até fazer uma conexão com a parte de inclusão financeira e de educação financeira, que foi o ponto trazido agora por último. Porque aquela percepção de que a educação financeira por meio de cartilha, boas práticas, vídeo educativo, gente, isso não funciona. Talvez seja necessário, mas não é de longe o suficiente. A educação financeira tem que estar
dentro do produto, né? Eu acho que, com certeza, você é da área de privacidade, então fala-se sobre o privacy by design. A gente tem que ter financial education by design, tem que estar dentro do produto, né? E como se faz isso? Eu acho que dando muita transparência, né, do que está sendo cobrado, por quê e como, linguagem simplificada, a fatura, por exemplo, de cartão tem que ser simplificada, a pessoa tem que saber, né, quais são as opções que ela tem de pagar e o que aquilo vai custar para ela no final do dia. Porque como a gente sabe, né, e os dados aqui de evasão escolar mostram isso, a gente tem uma população que tem um déficit de aprendizado em matemática, por exemplo, né, em todas as áreas, mas em matemática. Então, como é que você vai entender, fazer uma conta, saber o que é CDI, saber quanto que é o percentual que você vai ter que pagar mais? A pessoa quer saber, é 5 ou é 10? Né? E se é 5, poxa, é o dobro do que eu ia pagar, então não vou, de jeito nenhum, vou tentar me esforçar e pagar isso aqui de uma vez só. Então eu acho que é esse nível que a gente tem que chegar, né? E aí eu acho que o papel de instituições como o Nubank e as fintechs que são associadas à Zeta é justamente de oposição a esse setor tradicional e de fazer todo mundo melhorar, né? Então acho que tem um setor bancário mais tradicional que se perpetuou por muitas décadas e tem essas novas entidades que estão desafiando um pouco essa situação. Eu acho que a gente tem um caminho longo a percorrer, mas eu acho que a mudança vem um pouco daí. Mas, Eduardo, só um minutinho, Oi. Você não concorda também com eles? Eu tenho fintech, sou sócia de banco também. Sim. E é associada da Zeta. Então o que eu quero dizer assim, eles têm razão, porque se perde muito mais dado para o consumidor do que é necessário. Estou dizendo assim, e de repente o dado só é de uma empresa, não é então assim, a gente tem que pensar nisso também, porque tem um tal de credit score que herdou tudo isso aí. Herdou tudo isso, foi o próprio credit score. Então, assim, eu sou muito boa de também entender o que está de um lado. Se você entender, a gente fica pedindo, está certo que aumentou o poder de barganha, concordo, mas não aumentou o sigilo. Tem um banco, a senhora quer dizer que existe, a empresa paga muito caro se ela abrir os dados dela. Isso já é muito importante. O Donas de Mim, que é a Sônia que lançou Mulheres do Brasil, a gente lançou crédito até R$3.000 para mulheres que não tinham crédito de jeito nenhum, para comprar uma máquina, a Sônia que é responsável, uma máquina de costura, uma batedeira de bolo. Nós já estamos com quantos mil? 5 mil sem credit score. E nós temos uma inadimplência muito pequena. Então, eu concordo que a gente tem que pensar, senão nós não vamos popularizar o crédito também. Porque o credit score é uma herança muito grande, Eduardo. E tem as pessoas que estão invisíveis, né, Luísa? Então, nem o crédito score essa é a Sônia que criou, dentro do Mulheres do Brasil. Nós agora estamos fazendo até um fundo, até 2.000, 3.000, você muda a vida da mulher. Ela compra uma batedeira, um friso, e nós estamos com quanto na fila de mulheres? É a invisível, é aquela que não existe, que não tem crédito. Então, se a gente não pensar direito, se a gente não repensar o credit score, a gente vai estar sempre pensando dentro daquelas premissas antigas. E agora eu estou falando para mim também, não é? Claro. Como empresária e como de fintech. É verdade, é uma coisa muito de um lado só. E aí nós não vamos nunca trazer a pessoa que está sem crédito. Gente, eu fui dessa época de crédito score, eu provava, eu tirei crédito score, eu detestava aquilo. E, aliás, se você faz crédito score, a pessoa não paga. Se você vai diferente, ela paga. É inadimplência maior. Então, eu concordo, Eduardo, que nós temos que fazer um trabalho para que a gente mude isso, e o Donas de Mim vai ser uma prova muito boa, que o invisível também paga a conta, que o invisível também pode comprar, que o invisível também... Senão, nós vamos ficar a vida inteira dentro das mesmas premissas. Então, você me desculpe eu entrar, mas é uma coisa que eu concordo que a gente... Agora eu estou pensando como cidadã, tá? Claro, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, entre o que está sendo dado de informação e o retorno que se tem. E também as mesmas premissas que tinha um credit score antigo, só mudou o formato. Agora, mais do que normal, um banco poder dar minha informação, que é minha, para o outro, né? Também isso que... Nós era muito bonzinho, né? O cliente que é muito bonzinho de aceitar isso. E acho que só respondendo a última pergunta sobre inteligência artificial, posso te assegurar com todas as letras, a Zeta e o Nubank não são contra a regulação de inteligência artificial. Pelo contrário. A nossa nota técnica, inclusive sobre uma matéria, a gente comenta todas as versões que foram colocadas, foram divulgadas do projeto de lei, a gente comenta e indica quais são as melhorias. A nossa percepção, qual é que é? A gente estava caminhando para criar uma nova agência
que ia se encarregar somente da regulação de inteligência artificial. A gente tem dúvida se esse é o melhor caminho, né? A gente tem a ANPD que está se consolidando ainda, e a nossa visão qual é que é? A gente precisa ter em vista que a inteligência artificial, acho que tem parâmetros gerais que podem ser definidos para a sua aplicação, mas no final do dia ela vai ser aplicada em diferentes setores com todas as suas especificidades. Então a nossa proposta é na linha de que haja uma harmonização de uma regulação geral com uma regulação setorial e um diálogo institucional entre qualquer que seja o órgão, seja um órgão já existente, seja uma agência, se de fato a gente caminhar para isso, uma agência de inteligência artificial, que ela faça essas normas em diálogo com os reguladores setoriais. Então, o setor financeiro tem seus reguladores, tem o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, que detém um know-how, uma expertise de décadas de regulação, conhecem a fundo aquele mercado. Por exemplo, modelos de crédito já são objeto de supervisão e de regulação do Banco Central. Então, a gente não pode jogar fora essa expertise e nem buscar criar regras que possam gerar antinomias, sobreposição de competências, e no final do dia a gente acaba até prejudicando. A gente está falando de modelos de crédito que eles, de certa forma, eles têm que discriminar em quem pode ter acesso ou não ao crédito, mas eles não podem ser discriminatórios per se, né, por critérios, por exemplo, étnicos ou quaisquer que sejam. Então, eu acho que a nossa proposta foi sempre nessa linha, né, de que a gente sim tenha um marco regulatório, mas que haja essa prevalência, esse diálogo com as regulações setoriais, para que a gente não crie um cenário onde a gente vai ter muita incerteza, muita insegurança sobre como atuar. Você concorda que tem que ter regulamentação? Pegaram minha imagem com a minha voz e falou, pode ir em toda a loja do Magazine que eu estou dando prêmio. Pode pegar em toda a loja, com a minha imagem, igualzinha. Fake. Prêmio para todo mundo. Quer dizer, tem que ter alguma coisa, eu concordo com você. E eu só queria... Posso? Queria, por favor. A gente vai encerrar. 2 minutos de fala de encerramento para cada um. Não, e o meu filme? Por favor, por favor. E o meu filme? Claro. E o filme no final, sim. Muito obrigada. Com certeza. Queria juntar as duas perguntas que foram feitas aqui por esses 2 homens negros, e não é à toa que as perguntas têm uma grande congruência, né? Quando a gente está falando de marcos regulatórios, e há muito tempo que o sistema financeiro vem burocratizando e sendo agente transformador desse lugar da antirregulação. Cada hora é uma coisa, né? Quando a gente fala de acesso ao crédito. Eu falo isso que eu estudo isso há 25 anos, e há 25 anos, atrás, que a gente não estava falando de IA no modelo de crédito, já haviam embargos para a legislação sobre o modelo de crédito. Então, a gente precisa entender, como eu disse, existem estruturas que mantêm desigualdades. Essas estruturas que mantêm desigualdades, elas estão em benefício de algo. Esse benefício de algo, ele vai se modificando ao longo e o sistema vai se autorregulando para a manutenção de determinadas exclusões, né? Então, até entender que, a gente olhando o número frio, a gente entender que se eu estou dando mais acesso a crédito, eu estou fomentando economicamente o país, eu estou aumentando o PIB, eu estou aumentando emprego, como a Luísa bem trouxe, né? E aumentando e dando poder também de inovação para a indústria, mesmo assim, isso está a favor de quem? Né? Então, a gente também foi colocado aqui no painel anterior, mas a gente já falou sobre isso, a gente já sabe, né, tudo que a gente precisa em relação à transição energética justa, mas quais são os âmbitos realmente propositivos de mudar as estruturas para que, na hora em que eu tiver agências que pensem de ir contra um ato positivo, que essas agências tenham pessoas iguais às que estão sendo excluídas do modelo financeiro. Como é que eu legislo sobre aquilo que eu nunca senti? Como é que eu vou anti-legislação sobre aquilo que eu não conheço? Porque eu estou incluída no sistema, né? Você bem colocou, eu sou exceção à regra, mas eu sou nascida na maior favela plana da América Latina, o Jardim Catarina, no Rio de Janeiro. E esse lugar nos é caro, né? Tem uma frase do Steve Biko que é: negros, vocês estão por sua própria conta. E as pessoas acham que esses diálogos são diálogos radicais, mas não, são diálogos transparentes. Como a blockchain quer que as coisas sejam, os contratos sejam transparentes, como essas ferramentas digitais tecnológicas podem propiciar diálogos transparentes. Mas aí, quando a gente fala de transparência, de lá para cá, essa transparência não vem. Quando a gente fala de transparência
de criar os nossos fundos endowment e como que eu posso ter políticas públicas, aí tem mudanças de governos e a gente não consegue desenhar programas estruturados. Tem que ser fixo, né? Por que Mulheres do Brasil tem programas assim? Porque, né, somos apartidárias, suprapartidárias e tem um modelo, né, com uma estrutura que são os nossos inegociáveis. Há anos, eu sou do Mulheres do Brasil e fico muito feliz de trazer também os cases que nós trabalhamos internamente. Como dentro do movimento Black Money, eu comecei falando que a gente é um agente transformador do dito Blended Finance, porque hoje nós temos o pilar de educação, que eu dou aulas gratuitas para profissionais negros que queiram entrar para a programação, que queiram ter uma carreira voltada à tecnologia, mas que hoje não tem acesso a essa educação porque é cara, ou porque não tem uma linguagem que chegue a esse jovem ou adulto que queira pivotar. Ao mesmo tempo, eu tenho também as acelerações de negócios de afroempreendedores, que são mais de 20 milhões de afroempreendedores no país, que são esses que não acessam ao crédito. Então, eu tenho que trazer a educação financeira para esse afroempreendedor, eu tenho que trazer cursos de produtividade com IA, porque não adianta eu ficar também no curso da velha economia, eu tenho que ter cursos voltados para a nova economia, para que esse afroempreendedor ele esteja à frente dentro desse mercado de concorrência, mas eu preciso trabalhar com capital semente. Então, a gente ainda faz a conexão do fomento de inclusão para acesso a crédito desse negócio. Então, não adianta a gente, né, quando eu falo de Steve Biko, é isso, eu preciso também ser uma estrutura, um ecossistema maior, dentro de um ecossistema que vai estar sempre tentando nos colocar, né, de maneira vulnerável. Mas, dentro dessa cultura digital, hoje, as comunidades têm vozes, as comunidades têm protagonismo e as comunidades precisam usar dessas transparências, dessas informações para acelerar outros comuns, para acelerar outros que precisam estar inclusos, para aí sim, todas essas ferramentas que, quando a gente senta para fazer e é propositivo e é positivo, anda, faz e todo mundo acessa. E todo mundo entende quando a gente quer que entenda. Quando a gente não quer que entenda, é impressionante. Por isso que a gente também tem cursos de educação financeira para investidores iniciantes dentro do nosso ecossistema. Porque não adianta eu dar acesso ao emprego, essa pessoa tem um salário, muitas das vezes, que é o maior da sua família e não sabe como investir, fazer o dinheiro trabalhar por ela. Então, a gente faz, né, o dito Black Money, que é girar o capital dentro da comunidade negra. Então, esse é o meu modelo de trabalho hoje, de acelerar, de criar novos negócios pretos, novos negócios voltados com embasamento tecnológico, com acesso a capital, mas eu preciso também de sistemas maiores, porque eu não tenho um fundo que o Nubank tem ou que outras fintechs têm, porque tudo são fundos gerados a partir de doações e editais que nós nos inscrevemos. Eu vou lá na Petrobras, me inscrevo no edital, pego aqui, vou lá e faço parceria com a Gaia e distribuo crédito para um determinado território. Foi assim que Yunus começou em Bangladesh, então deixo para quem não conhece Yunus, Grameen Bank começou em Bangladesh e é assim que o movimento Black Money hoje trabalha no Brasil, voltado para a comunidade negra. Mas não temos a visibilidade e os recursos que grandes bancos possuem, infelizmente, ainda. E o vídeo tá... Eduardo. Bom, eu acho que eu já falei demais aqui, eu passo meu tempo para a Luísa e é ótimo ouvir a Nina falando com uma fala tão impactante e tão necessária. Queria, como recado final, acho que talvez voltar ao meu ponto inicial sobre, estando aqui na Escola de Governo, sobre a importância de a gente, dessa formulação de políticas públicas que sejam perenes, sejam agendas de Estado, né, perpassem diferentes governos. Quando a gente olha para o setor financeiro, a gente vê a importância dessas agendas que promovam maior competitividade, inovação, transparência, inclusão, e cidadania financeira, né, no final do dia. Então, acho que o nosso recado é que a gente siga avançando com essa agenda, que espaços como esse são para a gente muito importantes para ouvir o que está sendo pensado, discutido na academia, com a sociedade civil, com o governo, com
colegas de iniciativa privada, né, dos diferentes gêneros. Então, para a gente é muito importante essa troca, né, ouvir de fato o que está sendo pensado, ouvir as provocações que são necessárias e digo que a gente as leva sempre para dentro. Né, o meu papel individualmente é principalmente esse, de ouvir, levar para dentro, refletir, ver como é que a gente pode, de fato, fazer melhor o que a gente já vem fazendo para esse fim. Então, queria agradecer e passar a palavra para a Luísa. Bom, eu quero dizer para vocês que uma das coisas que eu achei muito importante em todos os painéis é que vocês trouxeram alguém da ponta. Agora mesmo me falaram que vai entrar eu conversei com um que é a primeira vez que vai entrar amanhã, que andou de avião. Essa experiência da ponta é muito bom. Nina, a gente está sempre junto, acho que é um mês atrás, tá? Eduardo, eu não te conhecia, mas super legal. Você também, vocês se prepararam, esses meninos aí, veio tudo preparadinho. E agora eu vou passar o filme. Vamos passar um filme. Bom, uma empresa no interior que concorre com empresas globais e muito respeitada, quem eu tenho muito respeito, a gente até busca parceria, né, com os chineses, com os americanos, para a gente aprender, criou a maior influenciadora do mundo. Ela tem mais influência do que a Barbie. Eu até aprendi com o filme da Barbie, estou querendo fazer a casa da Barbie. Eu gostaria de mostrar para vocês o filme como é que foi criada, porque eu acho que é uma coisa brasileira que concorre e que nasceu há muitos anos para poder dar. A gente é muito preocupado de não ter um site frio, de ter o nosso jeito, Luísa, de ser aconchegante. Então, ela foi criada e ela vai contar a história. Eles deixaram, muito obrigada. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu, uma das maiores varejistas do Brasil, acredita que marcas devem se tornar criadoras de conteúdo para não competirem em desvantagem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. De lá pra cá, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou em um clipe ao lado da Anitta. E o estoque das roupas usadas no vídeo acabaram rapidamente. Ela participou de um clipe em um mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela também apareceu em programas da TV, usando a mesma tecnologia de ponta do Fortnite. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo, sendo a primeira personalidade virtual a ser desenhada pelo ilustrador oficial da Red Bull. Ela roubou a cena no mundo fashion, a virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square e foi entrevistada pela Gabi, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? É verdade. Ela também fez várias outras coisas incríveis, inclusive dançar. Ela dançou muito. Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, Leão ganhou um Leão de Ouro no Festival de Publicidade em Cannes. E mais de 12 premiações no último ano. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Obrigado, Luísa. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Nina. Só pra... Essa minha foto é IA, tá, gente? Essa foto que tá. Ah, é? Não é uma foto minha. É criada para IA, para a revista Cláudia. Que legal. Foi a primeira capa de revista
com o IA da Cláudia. Nossa, Então, para a gente ver como que a gente está revolucionando. Funcionando. E a gente fica igualzinho, né? E a Lu é maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai fazer um breve intervalo para esticar a perna, enfim, e voltamos com o próximo painel daqui a pouquinho. Muito obrigado. Adorei você, viu? Gostei mesmo de conhecer.